Quando as pessoas falam da Right Room, normalmente elas pensam em inteligência, em um QI absurdo, uma manipulação totalmente eficaz, uma estratégia refinada, mas, sinceramente, isso é só superfície, porque a Right Room não foi criada para fazer gênios, ela foi criada para quebrar crianças até sobrar alguém impossível de se quebrar, como eu no Code, por exemplo. E é exatamente por isso, meu caro, que vários personagens considerados absurdos em Classroom seriam provavelmente destruídos lá dentro. Nesse vídeo eu quero analisar quem realmente sobreviveria ao Inferno Branco, não só baseado em inteligência, mas em 3 coisas muito importantes: resistência física, obediência psicológica e vazio emocional. Porque no final, meu amigo, existe uma diferença assustadora entre um gênio e um monstro criado artificialmente. Então bora lá. O anime nos mostra a Right Room como um centro de treinamento extremo, mas quanto mais você pensa na ideia, mais perturbadora ela fica, porque aquilo não é uma escola igual onde o Anokoji fica, é praticamente uma fábrica. Ali dentro, ninguém liga para o que você sente, para o que você pensa ou para quem você é. Ninguém liga se você está cansado, se está sofrendo, se está sozinho. Seu valor depende só de uma coisa: o seu desempenho. E eu acho que muita gente entende errado qual é o verdadeiro objetivo da Right Room. Ela nunca quis criar alunos inteligentes, sabe? Ela queria criar pessoas capazes de funcionar sob qualquer pressão. Por isso, inteligência sozinha não garante a sobrevivência ali. Tem gente extremamente inteligente em Classroom of the Elite que simplesmente não suportaria aquele ambiente, porque a Right Room exige 3 pilares para você conseguir sobreviver: um corpo resistente, uma mente obediente e quase nenhum apego emocional. Se um desses falhar, você só vira mais um experimento descartado. Bem, é isso aí. Vamos começar pelo Koenji. E eu sei que muita gente vai discordar disso, porque, olhando de fora, ele parece perfeito para Right Room. Ele tem um físico absurdo, tem uma inteligência acima da média, tem uma confiança praticamente infinita e parece estar sempre no controle. Só que tem um probleminha gigantesco aí. Koenji jamais estaria a ser controlado. E isso sozinho já faria ele entrar em conflito com todo o sistema da Right Room. A Right Room não quer alguém individualista. Ela não quer alguém com um ego gigante como o do Koenji. Ela não quer alguém que faz o que quer, quando quer. Ela quer obediência absoluta. E, sinceramente, o Koenji parece o tipo de pessoa que preferia quebrar o sistema do que se adaptar a ele. E ele não foi feito para ser uma ferramenta, sabe? O Koenji não se vê dessa forma. A gente pode ver no anime que ele é um cara muito arrogante e totalmente independente. E a Right Room transforma pessoas justamente nisso, em uma ferramenta. Então eu realmente acho que ele seria eliminado logo no primeiro dia. Não por falta de capacidade, óbvio que não, mas porque a personalidade do Koenji é incompatível com aquele ambiente. Então, por esse motivo eu acho que o Koenji não daria certo na Right Room por conta da personalidade dele. Então não é por falta de capacidade, claro que não. É porque o Koenji é um cara totalmente individualista e tem um ego muito grande, então ele realmente não aceitaria ser controlado por um sistema como é a Right Room, por exemplo. Bem, Arisu. O que falar sobre a nossa gênia baixinha chamada Arisu, não é mesmo? Agora vem a parte mais polêmica do vídeo, provavelmente, porque muita gente acredita que a Arisu sobreviveria facilmente graças ao seu intelecto avançado. E, olha, intelectualmente falando, ela é um monstro, ou seja, faz sentido você pensar isso. A capacidade de análise da Arisu é absurda. Ela entende pessoas muito rápido, consegue manipular situações, ler o comportamento das pessoas e até mesmo controlar o ambiente de maneira excepcional. Só que tem uma coisa que muita gente ignora quando fala da Right Room. Aquilo não é um jogo de xadrez, igual na escola, é um massacre psicológico e físico. A Right Room não adapta o treinamento ao aluno, o aluno que precisa sobreviver ao treinamento. E sendo assim, a privação, a pressão constante, a exaustão, a rotina brutal e, infelizmente, todas essas coisas não dariam certo com o corpo da Arisu. O corpo da Arisu provavelmente não acompanharia tudo isso. E eu sei que isso incomoda alguns fãs, mas eu não estou dizendo que ela é inferior. Muito pelo contrário, na parte intelectual, ela talvez superasse quase todo mundo que está lá dentro, tirando o Yonokoji e os monstros, claro. Mas a Right Room não liga pro potencial, ela liga pro resultado. E em um ambiente tão cruel assim, até gênios como Arisu podem ser descartados. E agora começam os verdadeiros personagens que realmente sobreviveriam e sobreviveram a Right Room. Vamos começar pela Ichiga e depois pelo Yagami. Bom, os dois ter passado por aquele inferno sozinho já coloca eles em um nível absurdo, mas tem um detalhe importante nisso. Sobreviver a Right Room não significa sair inteiro. A Ichiga claramente demonstra emoções fortes, ela gosta de provocar,
brincar, ela se apega às pessoas também, ela se interessa às pessoas, e isso é curioso porque nos mostra que, mesmo sobrevivendo ao sistema, ela ainda manteve parte da humanidade dela, o que é bem raro em pessoas que fizeram parte daquele treinamento intenso e não ficaram robotizadas ou lógicas demais, meio que perderam seu senso de emoção, meio que perderam suas próprias emoções. E isso é legal na Ichiga, ela mostra que ela não perdeu isso. E só que na lógica da Rightroom, isso também pode ser visto como uma imperfeição, né? Já que para eles, emoções têm que ser drenadas ou até excluídas. Então, era só um adendo mesmo a isso. A Ichiga sobreviveu ao Rightroom, só que ela não ficou perfeita, sabe? Ela ainda tem traço de humanidade. Eu realmente gosto disso, eu gosto disso na personagem. Torna ela humana, torna ela uma das melhores personagens femininas da série. E eu gosto disso. A única coisa que é um adendo que eu queria dar é que ela tem emoções ainda. Mas fora isso, ela foi excepcional na Right Room. Já o Yagami é diferente. Bom, diferente da Ichiga, o problema dele não é apego, é obsessão. Ele queria provar que ele era superior ao Yonokoji. Sim, é loucura, eu sei. Mas ele queria derrotar ele, humilhar o Yonokoji. E pro Yagami isso era totalmente possível, mas a gente acabou sabendo que não era tão possível assim, né? E no momento que alguém desenvolve esse nível de ego, as emoções começam a interferir nas suas atitudes. E a Right Room queria eficiência, não orgulho, não inveja. E por isso eu vejo os dois como sucessos incompletos da Right Room. Eles sobreviveram, sim, é um grande feito, mas ainda carregam falhas emocionais que podem ser usadas contra eles, e foram usadas inclusive contra o Yagami, né? Eu não vou dar spoiler aqui, mas o Yagami é um ótimo personagem, eu gosto muito dele, não é querendo desmerecer os feitos dele, que foram bem poucos, infelizmente. Mas eu acredito que o Yagami tem um pequeno problema em controlar suas emoções e em se expor demais também. E infelizmente a gente não teve muito do desempenho dele na obra, infelizmente, pelo menos não no anime, né? Então eu acho bem triste isso que o autor fez com ele. Fazer acontecer aquilo que aconteceu com ele na obra sem ele ter demonstrado todos os poderes que ele tem, os feitos dele, sabe? As habilidades dele. Mas tudo bem, o autor quis assim, então necessariamente eu não vejo problema com isso. Mas ele é um ótimo personagem. E na categoria mais alta, eu coloco o Yonokoji. É claro que seria óbvio isso. Todo mundo já esperava, na verdade, que seria o Yonokoji. Quem mais poderia ser, na verdade? Tipo, ia ser quem? A Orikita? Claro que não. Mas, sinceramente, cara, o Yonokoji parece ser a única pessoa que realmente alcançou a excelência que a Right Room queria criar. Porque ele não funciona como as outras pessoas que já fizeram parte da Right Room, sabe? Ele quase nunca reage emocionalmente, ele não busca atenção, ele não busca reconhecimento. O Yonokoji não tenta provar nada pra ninguém. Ele simplesmente se adapta, sabe? E talvez isso seja algo que torna ele tão perigoso e assustador. Enquanto outros personagens ainda demonstram orgulho, ódio, obsessão, enfim, emoções, o Yonokoji parece meio vazio. Ele é muito calmo, ele é muito controlado, ele é muito artificial. É como se a Right Room tivesse removido tudo que atrapalhava o desempenho dele. E quando eu falo o que atrapalhava o desempenho dele, eu quero dizer a sua parte humana. E o mais assustador de tudo isso é que isso funcionou. E no final das contas, meu caro, a Right Room nunca foi um teste de inteligência. Foi um teste de sobrevivência. Koenji tinha liberdade demais. Arisu tinha limitações humanas demais, Ichiga sentia demais e Yagami odiava demais. E talvez o Yonokoji tenha sido o único capaz de abrir mão de quase tudo isso, só que aí vem a pergunta que eu te faço. Até que ponto alguém continua humano depois disso? Depois de ceder a sua humanidade, depois de ceder a sua mente, depois de ceder suas emoções? Porque talvez a verdadeira obra-prima da Right Room não seja o Aluno Perfeito, mas sim alguém que perdeu a capacidade de ser normal. Então, aqui termina o vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o like. Se faltou alguém nessa lista que você deve estar comentando isso agora, ou deve estar puto comigo, comenta aí embaixo que eu posso fazer a parte 2 desse vídeo. Posso trazer conteúdos que vocês quiserem, qualquer tipo de conteúdo relacionado à Classroom, ou até mesmo fora disso, vocês que mandam no canal. Então, só comentar aí embaixo aí e compartilhar esse vídeo, caso quiser me ajudar. E se você for um amigão, você vai se inscrever no canal. Então, muito obrigado pelo seu apoio, pela sua paciência. Até o próximo vídeo. Até mais.